Descubra como o amor oculto transformou nossas vidas. A incrível história de 5 filhos. Era uma tarde quente na pequena cidade de Oliveira do Brasil, e o cheiro de café fresco invadia a casa espaçosa e antiga que havia sido o lar da avó. Os 5 irmãos, Maria, João, Ana, Pedro e Lucas, se reuniam para organizar os móveis e objetos que pertenciam a ela. Com o coração apertado, Maria liderava a operação, tentando não deixar transparecer a tristeza que sentia. Desde que a matriarca se fora em um trágico acidente, um vazio imensurável pairava sobre todos. Enquanto vasculhavam as caixas empoeiradas, Ana encontrou um diário gasto, com a capa já desbotada pelo tempo. Curiosa, os irmãos se reuniram em volta dela, e quando ela começou a ler, a sala silenciosa foi invadida por uma história de amor proibido que poderia mudar tudo. O coração de cada um deles disparou enquanto Ana narrava as palavras emotivas da avó, revelando um amor que desafiou normas sociais e preconceitos de sua época. Os olhos de Maria brilhavam, mas também se enchiam de lágrimas. Ela também sonhava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso das palavras atingiu a todos. João, o artista, sentiu sua alma pulsar. Sabia que o que sentia por sua arte também era ignorado pela cidade, mas a coragem da avó o inspirava a lutar. Ana, que sempre se sentiu sozinha em sua batalha contra as injustiças, encontrou nas páginas do diário um eco de sua própria luta. Como seria ser ousada como sua avó? Pedro, pressionado e desapontado em seu trabalho, olhou para os irmãos, buscando coragem para iniciar sua própria trajetória. E Lucas, que escondia sua paixão pela música, sentiu um chamado interno. A vontade de mostrar seu talento, antes sufocado pelo medo do julgamento, começou a despertar ponto as conversas ao redor da mesa fervilhavam. Cada um se revelou mais vulnerável. Maria, que sempre carregou a responsabilidade dos irmãos, sentia-se sufocada pela pressão de ser a mãe de todos. A dor em seu peito se intensificou. Até quando vou carregar isso? Posso também construir o meu caminho? Todos estavam aflitos, mas um clamor por mudança pairava no ar. Assim, decidiram juntos, em uma mistura de medo e determinação, que usariam o talento de Lucas como um impulso para fazer acontecer. Planejaram um evento comunitário onde todos poderiam se expressar e colocar seus sonhos em prática. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Os olhares se encontraram e uma esperança tímida começou a brilhar. A música ecoaria naquela pequena cidade, mas algo estava prestes a mudar a história deles para sempre. Um velho amigo da família, que tinha segredos guardados há anos, estava prestes a aparecer na porta, trazendo verdades que poderiam abalar os laços entre eles. Assim, o coração de cada um batia forte, um frio na barriga os envolvia. O que mais a história da avó tinha a revelar? Até onde seriam capazes de ir para proteger não apenas os laços familiares, mas também seus próprios corações? A melodia da vida começava a tocar, mas a próxima nota prometia um ritmo inesperado. Enquanto os irmãos continuavam a discutir as ideias para o evento, o som do campainha interrompeu o momento de partilha. Todos se entreolharam, a expectativa preenchendo a sala. Quem poderia ser? A voz de Maria tremia enquanto ela se dirigia à porta. Ao abri-la, um homem com o rosto marcado pelo tempo se apresentou. Era Eduardo, o velho amigo da avó, alguém que todos eles conheciam, mas que não viam há muito tempo. Oi, crianças! Vim ver como vocês estão. Sua voz carregava um peso que fez o coração de cada um deles apertar. Eles sempre foram uma figura presente quando eram pequenos, contando histórias e fazendo-os rir, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Eduardo! Que surpresa! Maria exclamou, tentando ocultar a insegurança que sentia. Os irmãos foram se aproximando, um a um, como se estivessem prestes a receber uma revelação que mudaria tudo. Eduardo os convidou a se sentar na sala. Ele começou a falar sobre o passado, relembrando histórias da avó. As risadas logo se misturaram a olhares sérios. A Vera era uma mulher incrível. Sandra e eu sempre soubemos que ela tinha seus segredos. Hoje, eu trouxe algo para vocês. Ele puxou um envelope amarelado do bolso de sua jaqueta e o entregou a Maria. É um legado da Vera.
Com mãos trêmulas, Maria abriu o envelope e retirou uma série de cartas amareladas pela passagem do tempo. A expressão de todos mudava a cada carta lida. Eram cartas de amor, não só para o homem misterioso que a avó mencionava no diário, mas também para cada um deles. Palavras profundas de carinho e esperança, misturadas a confissões de frustrações e sonhos que ela nunca teve coragem de seguir. Ela queria que vocês soubessem que o amor nunca é em vão, disse Eduardo, a voz embargada. Ela acreditava que vocês tinham o direito de sonhar e ser felizes. Aquelas palavras reverberaram na sala. Ana sentia as lágrimas escorrendo. E se nós apenas tivéssemos escutado um pouco mais? O que poderíamos ter aprendido com ela? As respostas viriam, mas a dor da perda surgiu novamente, cravando fundo. Sentiam-se ao mesmo tempo inspirados e desolados. João, ainda segurando uma das cartas, olhou firme para os irmãos. Se ela podia arriscar tudo por amor, por que nós não podemos fazer o mesmo por nossos sonhos? A determinação em sua voz fez o coração de todos pulsar mais rápido. Eles precisavam honrar a memória da avó, mas não apenas como herdeiros da sua história, e sim como protagonistas da própria. O clima começou a mudar. A ideia do evento, inicialmente um sonho frágil, agora era combustível em suas veias. A música, as artes, as vozes finalmente teriam espaço para brilhar. E, no fundo, a revelação de que a avó havia guardado tanto amor e arrependimentos incitava uma urgência ainda maior em seus projetos. Mas as revelações não paravam por aí. Eduardo, após uma breve pausa e olhando diretamente nos olhos de cada um, confidenciou: há algo mais sobre o amor dela que ninguém sabe. Algo que pode mudar tudo o que vocês acreditam sobre a sua história. Os olhos de todos se fixaram nele, prontos para ouvir e temendo ao mesmo tempo o que estava por vir. O que Eduardo tinha a dizer poderia unir ou dividir ainda mais os irmãos. A tensão era palpável, e a pequena sala parecia encolher ao redor deles, concentrando a energia de todas as perguntas não feitas. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, um novo caminho se desenharia. O que mais aqueles segredos poderiam trazer à tona? A sala estava em silêncio, a respiração ansiosa e a expectativa quase dourada no ar. Eduardo, com o olhar de quem carrega uma pedra preciosíssima, parecia ter dificuldade em encontrar as palavras certas. Ele olhou pela janela, como se buscasse a resposta em algum lugar distante, antes de voltar seus olhos para os irmãos, um a um, ressoando a dúvida e o aconchego familiar. Quando Vera conheceu o grande amor de sua vida, ela estava em um momento muito difícil, começou ele, a voz embargada novamente. Ela precisou lutar contra muitas adversidades, e, mesmo assim, decidiu seguir seu coração. A história de amor dela não foi simples, continuou Eduardo, enquanto a luz suave do fim da tarde iluminava seu rosto. Ela teve que abrir mão de muita coisa para viver aquele amor. E o destino nem sempre foi gentil com ela. João não aguentou. E o que aconteceu? Por que ela nunca nos contou sobre isso? A indignação na pergunta cortou o ambiente delicado, e as vozes de protesto internas ecoaram nas cabeças de todos. Eu não sei, João. O passado pode ser pesado e, às vezes, as histórias que queremos contar são amortecidas pelo medo de magoar alguém. Enquanto falava, Eduardo pode ver a conexão que aqueles irmãos compartilhavam com a avó, agora cheia de incerteza. Mas a verdade é que ela amava profundamente esse homem e estava disposta a tudo, menos a machucar vocês. Uma onda de emoção crescerá entre eles. Maria, com os olhos brilhando, entre raiva e confusão, se sentiu dividida. Como ela pode nos deixar no escuro? O que mais nós não sabemos? Eduardo, percebendo o turbilhão de emoções, respirou fundo. Ela fez o que achou melhor na época, para protegê-los. E agora, conforme eu falava com ela antes de falecer, ela me pediu para revelar tudo às cartas. Os sentimentos ela queria que vocês entendessem que o amor é um vínculo poderoso, mas também perigoso. Ana, ainda segurando uma das cartas, imaginou a avó escrevendo aquelas palavras delicadas, sendo guiada por sentimentos que eles nunca conheceram. E se esse homem estiver ainda por aí? Se nós o encontrássemos? Pode-se ouvir a batida acelerada de corações. A ideia, uma mistura pura de esperança e curiosidade, fez os irmãos se entreolharem, o entendimento silencioso de que eles estavam prestes a desbravar um caminho misterioso. Precisamos saber, disse João, a determinação crescendo de novo, como um fogo que arde. Isso pode mudar tudo, Eduardo sussurrou, observando a transformação nos olhos deles. Mas lembrem-se, nem sempre as verdades são fáceis de engolir. E o que vocês podem encontrar, talvez não seja apenas uma história do passado, mas algo que se conecte com o presente de vocês.
A sala parecia vibrar, a tensão agora um entusiasmo palpável. Eles estavam prestes a mergulhar em uma busca que os faria confrontar não só o amor da avó, mas também seus próprios medos e sonhos. O legado dela, agora se revelando, parecia estar ligado a um futuro ainda não traçado. Ok, o que precisamos fazer? Questionou Maria, com a determinação refletindo em seu olhar. Eduardo sorriu levemente, percebendo que a chama da curiosidade havia tomado conta. Primeiro, há um lugar onde tudo começou. Um antigo café que a Vera costumava frequentar. Comecem por lá e com certeza vocês encontrarão mais pistas do que imaginam. Com essa nova direção, uma expectativa energizante tomou conta do grupo. Eles se levantaram, encheram-se de coragem e olho no olho, decidiram que a história da avó seria, antes de tudo, uma nova aventura. O amor oculto, eles perceberam, estava prestes a moldar não só suas vidas, mas também as suas próprias percepções sobre o que significa amar. Mas enquanto saíam, uma dúvida pairou no ar. O que mais eles poderiam descobrir sobre a avó? Será que estavam prontos para as verdadeiras revelações que estavam à frente? O sol já estava se pondo quando os irmãos saíram da casa com a determinação pulsando em suas veias. João, na frente, liderava o grupo, e a sua energia contagiante fez com que Maria e Ana seguissem rapidamente. A cada passo, as dúvidas se misturavam com a empolgação. O caminho até o café parecia um portal para um passado que eles só poderiam imaginar. Você acha que ele ainda está por lá? Perguntou Ana, ajustando a blusa nervosamente. Se estiver, vou querer saber tudo. João respondeu, a empolgação crescendo. A nossa avó viveu uma vida que nunca conhecemos. É hora de entender o que se passou. Eduardo caminhava logo atrás. O olhar dele, cheio de compaixão, observava os irmãos com uma mistura de orgulho e ansiedade. Ele sabia que a verdade podia ser confusa, mas tinha certeza de que a busca seria essencial para o crescimento deles. Café, um lugar pequeno e charmoso com mesas de madeira e paredes cobertas de fotos antigas, se destacou à medida que eles se aproximavam. O cheiro de café fresco os envolveu, enquanto o barulho da máquina de expresso criava um cenário aconchegante. No entanto, o ambiente era também cheio de história, ricas em memórias que Vivi jamais conseguiu compartilhar. Assim que entraram, um homem de estatura média, sentado sozinho em uma mesa, observou o grupo com curiosidade. Seu cabelo grisalho e os olhos profundos pareciam carregar um mundo de histórias. É ele! Sussurrou Maria, sua respiração quase parando. Você acha que pode ser o amor da avó? Vamos descobrir, disse João, decidido. Com um passo firme, ele se aproximou da mesa. Boa tarde, ele começou, com um sorriso. Você é João? O homem ergueu as sobrancelhas, mostrando que reconhecia o nome da família. A conversa flui rapidamente, com o homem se apresentando como Eduardo, o mesmo nome do irmão, mas que tinha sua própria história e um laço inesperado com Vera. Ele foi acolhedor, mas uma sombra de tristeza passou por seu olhar ao mencionar o passado. Vera, ela sempre foi especial, começou ele, com a voz embargada. Nós vivemos um amor intenso, mas a vida nos separou de maneiras que não consigo esquecer. As palavras dele ressoaram profundamente no coração dos irmãos. A avó nunca tinha falado sobre a dor e a paixão que sentiu. Enquanto conversavam, momentos flutuavam no ar, como lembranças encadeadas por laços invisíveis de amor e perda. Esperei que um dia ela voltasse, Eduardo disse, sua voz quase um sussurro. Os irmãos podiam sentir o peso da sinceridade e da dor em suas palavras. Nunca deixei de amar Vera, mesmo quando a vida nos levou por caminhos diferentes. Uma onda de emoção tomou conta de Ana, que agora olhava para o homem à sua frente como se visse um pedaço da avó refletido em seus olhos. E você sabe por que ela nunca nos contou? Por que deixou o passado escondido? Eduardo hesitou. Ele sabia que a verdade poderia ser dolorosa. Os irmãos se aproximaram, ansiosos, buscando respostas que poderiam mudar tudo. Ela tinha medo de machucar vocês. A atmosfera na mesa estava carregada, e os silêncios pesados. Mas então, uma nova pergunta surgiu. E se ela tivesse deixado algo mais? Alguma pista, algum recado? Nesse instante, o homem olhou com determinação. Ela escreveu cartas. Cartas que talvez nunca tenham chegado a vocês. Os corações dos irmãos aceleraram. Se houvesse cartas, haveria segredos e histórias esperando para serem desvendados. Onde estão essas cartas? Perguntou João, a urgentidade no olhar. Eduardo sorriu por trás da tristeza, seu olhar revelando uma centelha de esperança. Elas estão guardadas em um lugar muito especial para Vera.
Um lugar onde tudo começou o engano comum enquanto se deprecia o amor oculto da avó trazia à tona emoções que eles não esperavam. O que mais seria descoberto naquela busca? E que outros mistérios a avó guardava em profundidade? A tensão crescente anunciava que a verdadeira jornada ainda estava por vir, cheia de viradas emocionantes e descobertas que desafiariam tudo o que eles haviam conhecido até então. As cartas estavam por vir, e com elas, a possibilidade de um amor que jamais deveria ter sido esquecido. A cadeira rangeu quando Eduardo se levantou, chamando a atenção dos irmãos que estavam absortos em suas emoções. Ele olhou para eles, como se quisesse garantir que estivessem prontos para o que estava prestes a dizer. Sigam-me, disse ele, num tom que misturava certeza e um leve tremor. Preciso mostrar a vocês o lugar que Vera tanto amava. Os olhos de João brilharam. O coração de Ana batia forte, e Maria, entre a expectativa e o receio, respirou fundo. O caminho até a casa de Eduardo parecia mais curto devido à adrenalina nas veias. Enquanto caminhavam, o céu estava tingido de laranja e roxo, refletindo a intensidade do momento. João olhava ao redor, tentando captar cada detalhe que poderia se ligar à avó. Ele queria sentir a presença dela, como se as memórias pudessem se materializar através do ambiente. Quando chegaram à casa, um pequeno chalé em meio a árvores frutíferas, Eduardo os conduziu até um pequeno escritório. Uma mesa antiga de madeira, coberta de poeira, estava repleta de livros e documentos. Ele começou a vasculhar as gavetas, murmurando para si mesmo. O ar estava carregado de expectativa. Aqui! Ele gritou, puxando uma caixa debaixo da mesa. O velho papel estava amarelado, e os ângulos da caixa pareciam contar uma história própria. Ao abri-la, a primeira coisa que apareceu foram as cartas, elegantemente dobradas, emolduradas por fitas desbotadas. Ana engoliu em seco, enquanto Maria encostou a mão na boca, como se tentasse conter um grito de emoção. João olhou profundamente nos olhos de Eduardo. Você leu todas elas? Eduardo balançou a cabeça negativamente. Não, era uma promessa de Vera. Ela disse que essas cartas eram só para vocês, para que pudessem descobrir a verdade por conta própria. João estendeu a mão e retirou uma carta da caixa. O papel delicado parecia quase frágil sob seus dedos. Vamos ler, disse, com uma determinação que ecoava na sala. Enquanto ele desdobrava a folha, o silêncio era absoluto. As palavras começaram a fluir e a atmosfera carregada de sentimentos. A voz de Vera, falando sobre seus sonhos, seus medos e, principalmente, seu amor por Eduardo, saía das páginas como um sopro de vida. Eu sempre soube que o verdadeiro amor tinha que esperar por vocês. João leu em voz alta, o coração palpitando. As lágrimas brotaram nos olhos de Ana, e Maria não conseguiu conter o abraço que deu em João. Ela nos amava tanto e nunca nos contou, sussurrou Ana, como se estivesse respirando uma dor antiga. O que mais estava nas cartas? O que mais Vera havia escondido? Eduardo, que havia sido apenas uma sombra nas histórias da avó, agora se tornava uma peça-chave neste quebra-cabeça emocional. Após a leitura de uma carta, o grupo se afastou em silêncio, cada um perdido em pensamentos. João pegou mais uma carta, mas Eduardo tocou seu braço. Espere. Antes de continuarmos, há algo que vocês precisam saber. A tensão no ar se intensificou, e o que poderia ser revelado a seguir parecia prestes a mudar tudo o que conheciam. O que Eduardo não havia contado? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras do passado? E, mais importante, quem seria a verdadeira Vera? As cartas eram apenas o começo de uma jornada de autodescoberta que desafiaria os laços familiares e revelaria verdades que poderiam ser difíceis de aceitar. O futuro dos irmãos dependia daquela revelação, e o destino os aguardava, sedento por resposta e emoção. O ar ficou tenso, como se o vento do lado de fora tivesse parado, segurando a respiração junto com eles. Eduardo olhou nos olhos de cada um, e a expressão em seu rosto era uma mistura de dúvida e determinação. Ele sabia que o que estava prestes a revelar poderia alterar tudo entre eles. Vera realmente tinha seus segredos, e um deles era sobre a origem de vocês, ele disse, a voz vacilante. As palavras pareciam confessões, pesadas, carregadas de um peso que fazia o coração dos irmãos acelerarem. Ana franziu o senho, a preocupação estampada no rosto. O que você quer dizer com isso? Seu tom era quase um sussurro, como se temesse a resposta. Ela nunca nos contou quem era o pai verdadeiro de vocês, Eduardo disse com cautela. Eu sabia que havia algo escondido, mas não queria acreditar. As cartas, existem partes que falam sobre essa verdade. João se endireitou, a confusão estampada em seu rosto. Você está dizendo que o que sabemos sobre a nossa família pode estar errado?
Que Vera foi enganada ou escondeu algo? Eduardo assentiu. Ela costumava falar sobre um amor que atravessou tempo e espaço. Uma relação que foi destruída por circunstâncias que nunca entendi completamente. Mas, nas cartas, ela menciona um homem que mudou sua vida. Alguém que, segundo ela, precisava saber da existência de vocês. Os olhares se encontraram. Maria, com a mão no peito, sentia o coração pulsando descompassado. Mas isso tudo é muito estranho. Por que ela nunca contou? Como isso nos afeta agora? Ela teve suas razões. Ver um amor não correspondido, saber que não podia ter esse homem perto de vocês. O que sei é que ela queria proteger vocês de toda a dor que veio dessa história, explicou Eduardo, buscando as palavras ao olhar as cartas ainda abertas na mesa. João respirou fundo, tentando processar a informação. Vera sempre teve um jeito de esconder suas lágrimas por trás de sorrisos. O que mais não sabiam sobre ela? Se estivermos falando de um pai que existe, então a história é muito mais complexa do que imaginávamos. Nós precisamos descobrir quem ele é, declarou Ana, com uma faísca de determinação na voz. Precisamos saber a verdade completa. As palavras de Ana ressoaram como um rugido silencioso. O que poderia parecer um vazio agora se transformava em uma busca ardente. As cartas que continham tanto amor também carregavam segredos potencialmente devastadores. Eduardo pegou outra carta. A mão tremia ligeiramente. Acho que esta aqui poderá ajudar. Ele leu em voz baixa, mas seus olhos se arregalaram à medida que as frases se desdobravam. Ela menciona um nome. Alguém que pode nos levar até a verdade. Mas é aí que está o dilema. O amor que ela teve pode ter sido também a raiz de toda a dor. Quem é? Maria perguntou, quase desesperada por respostas. Eduardo olhou para os irmãos, sabendo que a revelação seguinte poderia ser um divisor de águas. Felipe. Ele se chama Felipe. O que não sei é se ele ainda está vivo. Uma onda de emoções tomou conta do grupo. O nome soava como uma chave que poderia abrir portas há muito fechadas. Mas seria essa verdade uma bênção ou uma maldição? Precisamos decidir o que vamos fazer, disse João, resoluto. Vocês estão prontos para encontrar esse homem, mesmo que isso desencadeie novas verdades? E se as consequências forem mais dolorosas do que imaginamos? Os olhares se cruzaram, e a tensão cresceu. O que aconteceria se eles decidissem seguir em frente? O amor oculto de Vera poderia mudar não apenas o passado, mas o presente e o futuro deles também. O que mais a história de Vera guardava? A resposta estava à sua espera, e cada um deles sabia que o caminho que escolhessem poderia trazer à tona segredos e emoções que alterariam suas vidas para sempre. O silêncio na sala se instalou, quebrado apenas pelo leve som das folhas de papel se movimentando quando Ana as examinou com atenção. A inquietação pairava no ar, e a incerteza do que estava por vir fazia seus estômagos girarem. O que fazer agora? Então, vamos atrás desse Felipe? Maria sugeriu, suas palavras saindo entrelaçadas com desejo de resposta e medo. Pode ser mais complicado do que pensamos. João se adiantou, balançando a cabeça. Precisamos considerar o que vamos encontrar. Se ele for realmente o pai, como será a reação dele? E a nossa? Podemos estar prontos para isso? Ana tomou um profundo fôlego. Para descobrir quem somos, precisamos enfrentar o passado. Temos que saber a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. Se não formos nós, quem o fará? Eduardo, que até então permanecia em silêncio, finalmente se manifestou. Se decidirmos seguir essa trilha, eu vou com vocês. No fundo, eu também quero entender. Essa história pertence a todos nós. Um misto de alívio e apoio preencheu o espaço. A união dos irmãos parecia um farol em meio à tempestade. Maria, no entanto, ainda estava apreensiva. E se Vera não quisesse que soubéssemos? E se ela quisesse que ficássemos sem saber a verdade, para proteger a gente? Considerar isso é válido, João respondeu. Mas precisamos compreender a visão dela. Pode ser que ela tivesse seus motivos, mas está também a nossa vida agora. Não podemos deixar que o passado nos prenda. Ana, disposta a seguir em frente, decidiu tomar as rédeas. Então, precisamos começar a buscar informações sobre Felipe. Eduardo, você disse que havia cartas sobre ele. Podemos usar isso como um ponto de partida. Ele assentiu, seu olhar atiçado pela determinação dos irmãos. Sim, vou trazer as cartas e talvez algumas anotações. Temos que ter cuidado, mas podemos descobrir mais com o que Vera deixou. Diante dessa decisão,
Algo despertou dentro deles. Havia um propósito novo, uma chama que ardia na busca pela verdade. Enquanto se preparavam para a jornada, uma ligação começou a se formar. Cada um deles, independentemente de suas ansiedades, compreendia que a descoberta da origem também significaria um passo em direção à aceitação, ao perdão. Hoje à noite, me encontrem em casa. Vamos examinar tudo isso juntos, Ana sugeriu, sua voz agora decidida e confiante. Vamos nos conectar com a história da nossa mãe, quem sabe, descobrir mais sobre quem somos. A conversa se desfez enquanto os irmãos deixavam a sala, cada um mergulhado em pensamentos. O futuro que os aguardava estava repleto de interrogações, mas entrelaçados por uma esperança crescente. Seria na busca por esse homem chamado Felipe que eles encontrariam o que tanto ansiavam, a verdade sobre suas raízes. No entanto, algo que parecia simples logo se transformou em um labirinto de perguntas. A cada passo que davam, o peso das consequências os acompanhava. A história de Vera, recolhida em cartas e memórias, não era apenas um eco do passado, mas uma força que os guiava para um futuro incerto. Quando a noite finalmente chegou, Ana se encontrou cercada por balas e papéis em sua mesa iluminada. Um calafrio percorreu sua espinha ao abrir as cartas novamente, sua mente fervilhando com a possibilidade do que poderiam desencadear. Mas enquanto as palavras começavam a dançar em sua frente, um pequeno pedaço de papel caíra ao chão. Um endereço. O que aquela inscrição poderia significar? E se ali estivesse o primeiro passo para algo que mudaria tudo? Ela hesitou, segurando o bilhete entre suas mãos. Tinha que decidi-lo agora, mas as incertezas a consumiam. Prudência ou coragem? O que era mais importante naquele momento? O que mais a jornada reservaria? Era hora de seguir o rastro e descobrir a verdade, mas suas almas estavam preparadas para tudo o que encontrariam? Ana olhou fixamente para o bilhete enquanto o coração batia desenfreado. As letras escritas à mão eram uma promessa de mudanças que estavam por vir. O endereço, já gravado em sua mente, parecia pulsar como um farol distante, revelando um caminho desconhecido. Um local que poderia conter as respostas que todos esperavam. Ela olhou ao redor da sala, onde os irmãos tinham se dispersado momentaneamente. Todos estavam imersos em suas dúvidas e esperanças, mas a força crescente dentro dela impelia a Ana a agir. Respirou fundo e decidiu que não poderia esperar mais. Com o bilhete firmemente segurado, saiu de casa em direção ao local indicado. O caminho até ali parecia diferente, como se cada passo levasse não apenas ao endereço, mas a uma nova versão de si mesma. As memórias de Vera, as cartas, tudo girava em sua mente. O amor que enfrentou barreiras invisíveis agora ecoava nas ruas. O vento soprava suave, e Ana sentiu suas incertezas começarem a se dissipar. O que seria daquele homem que poderia mudar tudo? A pergunta ficou reverberando, mas com cada passo, ela se sentia mais confiante. O amor oculto que havia moldado suas vidas pululava no ar. Chegou ao destino. Era um prédio antigo, com paredes que pareciam guardar muitas histórias. O coração acelerou ao subir as escadas rangentes. Não havia como voltar atrás. A verdade esperava ali, em algum lugar por trás daquela porta. Finalmente, parou em frente ao apartamento. E se ele não quisesse me ver? Pensou, a insegurança voltando como um vendaval. Mas, naquele momento, Ana lembrou-se da união e força que sentirá com seus irmãos. Precisava fazer isso não apenas por ela, mas por todos eles. Bateu a porta e ouviu passos do lado de dentro. O coração parecia que ia sair pela boca. E, quando a porta se abriu, ela quase conseguiu ver o mundo em câmera lenta. Um homem, de olhar intenso e um quê de familiaridade, a observava com uma expressão de surpresa que fez seu coração pular. Quem? Quem é você? Ele perguntou, uma mistura de confusão e curiosidade. A voz parecia vibrar com perguntas não ditas. Eu sou Ana, ela respondeu, a voz falhando um pouco, mas decidida. Eu sou sua filha. O silêncio se instalou entre os dois, um abismo de emoções não expressas. A revelação estava no ar, densa e palpável. Ana sentiu como se o tempo tivesse parado, deixando apenas ela e aquele homem, cada um encarando a verdade que poderia unir ou separar. Ele a examinou com um olhar que parecia vasculhar seu interior. A expectativa, a dor, tudo estava ali, prestes a explodir. Nos instantes que se passaram, a realidade se dividia entre o passado e o presente, entre o que poderia ser e o que era. Mas Ana não poderia mais hesitar. Estava ali, na fronteira de um reencontro que poderia moldar não apenas o futuro, mas também o passado. Eu só preciso entender, Ana disse,
a voz quase um sussurro. Mas as palavras que ela não esperava foram as que vieram em seguida, mudando o rumo de tudo, como um terremoto frágil enraizado em segredos guardados por tanto tempo. Você não sabe a história que está prestes a descobrir. O que mais viria à tona? O que aqueles segredos escondiam? A busca por Felipe acabará de começar, e Ana sabia que os próximos passos poderiam transformá-los para sempre. A tensão pairava no ar enquanto Ana encarava aquele homem, que agora soubera ser seu pai. A expressão confusa dele refletia o turbilhão de sentimentos que também a consumia. Uma tempestade de perguntas assailou sua mente, mas a mais intensa era: por que ele nunca esteve presente? Você realmente é minha filha? Felipe finalmente disse, como se tentasse fazer sentido da revelação que mudará tudo. Ana assentiu, o coração batendo acelerado. O tremor na voz dele mostrava que, embora estivesse presente fisicamente, ele parecia tão perdido quanto ela. Eu não sabia, ele acrescentou, com um olhar distante. Vera nunca me deixou saber. O nome dela caía como uma pedra em um lago tranquilo, causando ondas que reverberavam. Ana pensou na mãe, nas histórias que ela lhe contará, na imagem de amor que Vera sempre fez parecer ser, apesar das sombras. Como poderia essa mulher forte ter escondido um pedaço tão grande de sua vida? A sala estava cheia de lembranças dele, de um passado que Ana nunca conhecera. As paredes, adornadas com fotografias em preto e branco, mostravam sorrisos felizes e momentos que pareciam fora do alcance dela. E ali, diante dela, estava o homem que ela havia sonhado, mas nunca conhecido. Eu preciso entender, Ana insistiu, o tom dela soando um pouco mais firme. Por que você sumiu? O que aconteceu entre você e minha mãe? Felipe a olhou com tristeza nos olhos, como se estivesse tentando reunir as palavras corretas, e finalmente disse: era complicado. Uma grande história, cheia de decisões erradas. Eu estava jovem e imaturo. Quando Vera engravidou, eu não estava pronto. Achava que poderia resolver tudo sozinho. Ana sentiu uma dor brotar ao ouvir isso. Aquele homem à sua frente parecia frágil, mas também humano, alguém que cometera erros. E o que te impede de se responsabilizar agora? Ela questionou, uma mistura de desespero e esperança em sua voz. Porque eu tenho medo, Ana, ele respondeu, os olhos baixos. Medo de estragar tudo de novo. Não sei como lidar com o que foi e o que poderia ser. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Era a primeira vez que ela via tão claramente a vulnerabilidade nas palavras de Felipe. Fugir não é a resposta. Todos nós sofremos por sua ausência. O que queremos é entender. O silêncio voltou, como um eco carregado de incertezas. Ana respirou fundo, sentindo que a conversa estava prestes a se transformar. Um abismo de emoções pairava, e ela precisava ser forte. Por suas irmãs, por Vera, por si mesma. A ponto de repente, o celular de Felipe vibrou, quebrando a tensão. Ele o pegou, o rosto mudando de expressão para algo sério e preocupado. Desculpe, um momento, ele disse e atendeu a chamada, afastando-se para o canto da sala. Ana, deixada sozinha, aproveitou a oportunidade para refletir. Reunir-se com o pai era só o começo. Segredos e verdades ainda estavam escondidos, e ela sabia que aquele encontro apenas arranhava a superfície da história de sua família. Quando Felipe voltou, seu semblante já tinha mudado, a preocupação em seu olhar se intensificou. Ana, precisamos conversar com sua mãe, ele falou, a urgência na voz, quase um chamado para algo maior. Vera? Ana não conseguia processar. Por que agora? Isso poderia significar que eles estavam prontos para desvendar o que ficou encoberto por tanto tempo. Sim, precisamos entender essa história juntos. Ela pode ter respostas que são importantes. A esperança começou a brotar no coração de Ana, mas uma nova dúvida surgiu. Será que Vera estaria disposta a conversar? Com tudo o que ela enfrentará, o reencontro poderia se tornar um campo minado de emoções. Enquanto olhava para Felipe, Ana sentiu um impulso forte. Aquela conversa já tinha passado da hora de acontecer, mas os obstáculos pareciam estar se acumulando. O que ela faria agora? Era hora de agir, mas a pressão da dúvida a mantinha apreensiva. Eu vou pegar os meus irmãos. Juntos, vamos encarar isso, disse Ana, a determinação tomando conta. Felipe assentiu, mas ainda havia um ar pesado de incerteza entre eles. No caminho de volta, uma pergunta pulsava na mente de Ana. Será que a verdade os uniria ou os separaria de vez? Ela estava prestes a descobrir. A tensão pairava no ar enquanto Ana se dirigia de volta para casa. O que começou como uma busca pela verdade agora se tornará uma corrida contra o tempo para reunir os irmãos e confrontar a mãe.
As descobertas sobre o passado lhe pareciam pesadas, e o coração pulsava forte em seu peito, misturando esperança e medo. Quando entrou em casa, encontrou Maria e João envolvidos em uma conversa. As expressões deles variavam entre a preocupação e a curiosidade. Ana se aproximou, respirou fundo e soltou. Eu encontrei o papai. Felipe, disse ela, a voz tremendo. A revelação foi como um golpe. Os olhos dos irmãos se alargaram, e o silêncio voltou a reinar. O quê? Como assim? Perguntou João, incrédulo. Ele não sabia que existíamos. Vera nunca contou a ele sobre nós. Ana continuou, sua voz mais firme. Maria, com lágrimas brotando, comentou. Ela nunca nos deixou saber. Precisamos conversar com a mãe, Ana afirmou, determinada. Felipe quer se juntar a nós, entender tudo isso. Os irmãos se entreolharam, a tensão crescendo à medida que absorviam a notícia. Maria foi a primeira a romper o silêncio. Isso pode ser difícil. Ela sofreu tanto. O que você acha que ela vai dizer? Precisamos fazer isso por nós, por ela, Ana respondeu, o fervor em suas palavras trazendo uma nova energia ao ambiente. É hora de encarar o passado. Convencer Vera a se abrir não seria fácil, mas as cartas e os segredos estavam ali, pesando sobre as almas deles. Naquele momento, os laços familiares estavam mais próximos do que nunca. Decidiram se reunir no salão de baixo da casa, enquanto o sol se punha, tingindo o ambiente com dourados e laranjas. Seria ali que a história deles começaria a se desenrolar na forma que sempre deveria. O silêncio aumentava à medida que cada um deles se preparava para o que estava por vir. Quando Vera entrou no salão, a tensão era palpável. O calor da luz do fim da tarde parecia contrastar com a atmosfera pesada entre eles. O que está acontecendo aqui? Perguntou, o tom de voz desconfiado, mas ao mesmo tempo, repleto de amor e preocupação. Precisamos falar, disse Ana, dando um passo à frente. Sobre Felipe, e sobre nós. Vera hesitou, mas o olhar de Ana era intenso, infundindo um misto de empatia e autoridade que não podia ser ignorado. Era o momento de levantar o véu que cobria tanto sofrimento. Eu nunca quis que vocês se sentissem incompletos. Sempre fiz o que achei certo para proteger vocês, Vera respondeu, a voz trêmula, carregada de emoção. Mas que tipo de proteção é essa que nos deixa nas sombras? João questionou, um pouco mais firme. Precisamos entender quem somos realmente. Com o coração pesando, Vera finalmente se sentou. O momento que todos esperavam se desenrolava e as histórias não contadas estavam prestes a emergir. Felipe, ele foi um amor verdadeiro, mas eu tinha medo. Medo de que ele nunca aceitasse nosso passado, ela começou, as lágrimas escorrendo enquanto confessava seus segredos. Quando soube que estava grávida, pensei que o melhor seria deixá-lo ir. Não queria magoar vocês com a dor das escolhas que fiz. Mãe, nós precisamos de você agora, Ana disse, a voz firme como nunca. Precisamos entender. Podemos ser melhores juntos, mas isso começa se você não tiver medo de nos contar tudo. Vera suspirou profundamente, e com o olhar que se acalmava, disse, ele nunca teve a chance de conhecer vocês. Meus sentimentos por ele eram complicados. Fiz escolhas, difíceis, e agora mantenho tudo escondido não por mim, mas por vocês. O amor que guardamos pode ser a chave para a nossa união. As palavras de Vera ecoaram na sala, e algo se desfez. As divisões entre eles, que pareciam espessas, começaram a se diluir. A união que todos buscavam nas letras daquela avó agora se manifestava nas confissões da mamãe. Ana se aproximou, sentindo um peso se aliviar ao ouvir as sinceras revelações. Estamos aqui, juntos, e vamos permitir que nossa história seja reescrita com você. As emoções fervilhavam no ar quando os irmãos se uniram em um abraço acolhedor, permitindo que o amor fluísse em todas as direções. Era uma promessa de não deixar segredos arderem em escuridão novamente. Naquele momento, com o calor do sol na pele e as esperanças renascendo, decidiram que o próximo passo teria que ser a conexão com Felipe. O passado e o futuro estavam prestes a se entrelaçar, trazendo não apenas a verdade, mas também a redenção. Como um grupo, eles iriam atrás de Felipe. Se mais do que um reencontro ocorresse, talvez o amor da avó que um dia foi proibido pudesse finalmente se unir à história que estavam formando juntos. Era a hora de um novo começo. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com essa jornada incrível, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e celebrar histórias como essa com a gente. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa emoção. Comente sobre suas reações e teorias sobre o final. E, por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão de tirar o fôlego. Não espere nem mais um segundo, sua participação é vital.